esse circuito A aqui, vamos lá, retomando a última aula. Ele é um circuito em paralelo, né? Ele é um circuito em paralelo. Por que que eu sei que ele é em paralelo? Paralelo, por causa desses pontos aqui, ó. Esse aqui tem uma divisão de corrente e aqui tem outra, ó. Nem sempre, o nome é interessante, mas nem sempre vai vir bonitinho, né? Fácil, paralelo mesmo, né? Então eu tenho que observar, o mais importante é observar as divisões de corrente. E aqui embaixo não tem divisão da corrente, ó. Por isso que eu sei que aqui embaixo é um circuito em série, tá? Aqui é em série. Não tem para a corrente não tem para onde correr, né? Suponhamos que aqui fosse um polo negativo, opa, e aqui fosse um polo positivo, né? Positivo e aqui do lado negativo, né? Digamos que fosse, né? Tanto faz, tá? Ninguém não especificou, então não tô nem aí. 120, então quer dizer que do lado, aí você vai acompanhando o polo positivo aqui, ó. Enquanto não tiver nada no caminho, ó, cheguei no ponto B. Ah, então quer dizer que do lado de cá tem 120 volts. Quando chega aqui, a corrente tem que dividir. Tem que vir uma corrente para cá, sei lá, vou chamar de I1, porque vai passar na lâmpada 1. E tem que vir uma correntezinha para cá, que eu vou chamar de I2, porque tem que passar na lâmpada 2. Beleza? Beleza. Passou nas lâmpadas, bonitinho, chega no ponto A, junta de novo, vira minha corrente total e vai embora. Então, do lado de cá, que está ligado ao polo negativo, tem 0 volts, ó. 0 volts. Então, as lâmpadas estão entre 0 e 120. Ou seja, estão em paralelo. Beleza? Não é traduzir, né? Vamos colocar do jeito tradicional? Bem, esse circuito poderia estar desenhado assim, ó. Né? Poderia estar desenhado assim, ó. Tá uma lâmpadazinha ali, outra lâmpadazinha aqui. Aí junta todo mundo. Tá, Isabel, desculpa ter demorado aí. Tem hora que a gente distrai aqui. E aí tem o ponto B aqui. E aqui tem o ponto A. O ponto A, por exemplo, 0 volts. O ponto B, 120. Né? Aqui é a lâmpada 1, lâmpada 2. Beleza. Aí sai o ponto A, sai, vai lá no polo negativo da bateria. E o polo positivo, que eu coloquei aqui arbitrariamente, vai lá e liga do outro lado. Então tá aqui, ó. Polo positivo, polo negativo, 120 volts. É uma maneira de desenhar isso aqui. Esse aqui é o lado, eu diria realista, né? Mais realista. Né? E esse outro aqui é mais simples ainda, que é em série. Dois em série. Então ele seria, se eu fosse desenhar ele aqui, uma lâmpada em série, com outra lâmpada em série, vem para cá, vem para a bateria, liga no polo negativo, liga o outro no polo positivo. Pronto, mais simples ainda. Né? Esse aqui é o lado de 120 volts, esse aqui é o lado de 0 volts, né? Esse aqui é a lâmpada 1, esse aqui é a lâmpada 2. Pronto, certo? Beleza, aí o que acontece? Quando fala valores nominais, tá? Esse aqui é o valor que você encontra quando você compra ela. Né? Ah, valores nominais são os do fabricante. Então, de potência, duas lâmpadas, aí tem uma lâmpada. Ele falou, ó, lâmpadas que em 120 são respectivamente 40 e 60. Eu acho que dá para resolver sem saber o que é potência. A gente sabe o que é potência, mas não eletricamente aqui, né? Se você ligar na tomada 120, a lâmpada 1 vai ser 40, a lâmpada 2 vai ser 60. Beleza? Então, a lâmpada de 60, o que é potência? Potência é uma transformação de energia em. Nós falamos isso em quilowatts-hora, lá naquele leitor lá do da CEMIG, lá na conta de luz, por tempo.
O conceito de potência é isso. É a energia que você está transformando de elétrica em luminosa, no caso de lâmpada, em função do tempo. Na elétrica, a gente costuma traduzir, usar não essa fórmula, mas algumas outras, tá? Por enquanto eu vou colocar, eu acho que essa daqui vai nos atender por enquanto, tem várias, tá? Vamos devagar. Então, PV, potência é igual a voltagem vezes I. Como é variação de energia, aquela que tem maior potência tem maior brilho. Então a lâmpada 1 tem menor brilho. Mas se você ligar ela em 120, ela vai ter o brilho máximo para o qual ela foi projetada. E se você ligar a lâmpada 2 em 120, ela vai desenvolver os 60 watts dela, né? E ela vai ter o brilho máximo que ela foi projetada. Entre as duas, comparando as duas, essa daqui é a de maior brilho. A que converte mais energia, né, por unidade de segundo. Em um segundo, essa converte 60 joules. Em um segundo, a outra converte 40. Então, quem está produzindo mais luz, sem dúvida nenhuma, é a lâmpada 2. Né? Tudo bem. Dentre as afirmativas a seguir, a única correta é: no circuito A, que é o circuito aqui de cima, L1 e L2 brilham com a mesma intensidade. Tá certo? Com a mesma intensidade. Eu até marquei isso aqui, por isso que teve uma dúvidazinha no final. Acho que eu li rápido, né, e pensei outra coisa aqui. Brilham com a mesma intensidade. Bem, elas foram ligadas, tá, no 120. Tá? Desculpa que eu acho que fiz uma leitura diferente. Elas foram ligadas no 120. Acho que na pressa, ver o tempo acabando, a gente fica ansioso. Então, elas vão desempenhar as potências para a qual elas foram projetadas. Beleza, lâmpada 1, 40, lâmpada 2, 60. Brilham com a mesma intensidade? Não, não brilham com a mesma intensidade porque uma tem uma potência maior que a outra. Né? L2 tem uma potência de 60 watts, ou seja, ela converte 60 joules em luz em um segundo. Tá? Desculpa aí se eu falei diferente. Acho que na pressa lá. E a lâmpada 1 converte menos. 40 watts, ela converte só 40 joules em um segundo. Então, lógico que a de cima está brilhando mais. Então, brilham com a mesma intensidade? Não, não brilham com a mesma intensidade. Brilham com as intensidades máximas para as quais foram projetadas. Essa para 40, essa para 60. Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque a de baixo não. Essa daqui é 40 watts se for ligada numa de 120 volts. E essa daqui vai desempenhar 60 watts se for ligada em 120. Mas o que aconteceu? Elas não foram ligadas, cada uma em 120. 120 é para distribuir entre as duas. Certo? Aí olha para minha fórmulazinha aqui, ó. O que minha fórmula diz? Que potência é V vezes I. A corrente não é a mesma? Que é uma característica importante do circuito em série é justamente essa, as correntes são iguais. Se a corrente que passa na lâmpada 2 é a mesma corrente que passa na lâmpada 1, se a corrente é a mesma, quem tem a maior? Ótima pergunta aqui, ó. Se a corrente é a mesma, olhando para o PV, se a corrente é a mesma, galera, qual que tem maior voltagem? Dos 120, quem ficou com a maior parte? Boa pergunta, né? O que vocês me dizem? Potência é voltagem vezes corrente. Só que a corrente é a mesma para todo mundo, tá? Uma coisa é uma lâmpada, que é a lâmpada 1, tem 40 watts, certo? E a outra lâmpada tem 60 watts. A corrente é a mesma, né? Se a corrente é a mesma, né? Lâmpada 2, lâmpada 1. Quem tem maior voltagem, então? Ué, mesmo não fazendo cálculo nenhum, tá? Que eu acho que nem precisa.
Mesmo não fazendo cálculo nenhum, como a corrente é a mesma, eu já vi que para dar 60 eu tenho que ter um V2 maior do que aqui de cima, né? Então, quem está dissipando, desenvolvendo, brilhando mais, é quem tem que ter maior, está usando mais energia da bateria. Beleza? Então, voltando aqui, a letra A eu já tinha falado que está errado. B. No circuito B, que é o de baixo, L1 e L2 brilham com a mesma intensidade. Nossa, ainda mais a 2. Entendeu? Ainda mais a 2. A corrente é a mesma, mas a potência delas são diferentes. Então, se as potências são diferentes, as resistências também são. A resistência de um é diferente da resistência de 2. Porque se as resistências fossem iguais, elas converteriam a mesma energia e não estão fazendo isso. Certo? Beleza? Então eu não posso. Letra B está errado. Não brilham com a mesma intensidade porque nem estão sujeitas à mesma. Você teria que fazer o quê? Ligar a lâmpada 1 em 120 e ligar a lâmpada 2 numa voltagem menor do que 120 para elas terem o mesmo brilho. Tá certo? Então não é. Letra C. No circuito A, que é o de cima, L1 brilha mais que L2. L1 brilha mais. Por que, que L1, que tem 40 watts, vai brilhar mais do que a de 60 watts? Não vai. Elas têm a mesma diferença de potencial. Então, por que, que uma vai brilhar mais? Por que, que um vai brilhar mais que a 2? Né? Sendo que a 2 é a que é capaz de converter mais energia. Né? Essa daqui de cima é 40. Lógico que ela brilha menos. Opa, ela brilha menos. E a letra D, no circuito B, é o de baixo, L1 brilha mais que a L2. Né? L1 brilha mais. Bem, a corrente é a mesma, como eu disse. Ela é capaz de converter elas são capazes de converter uma 40, a outra 60. Certo? Aí no circuito B, ele fala que L1 brilha mais que L2. Vou ter que falar tudo sobre potência aqui, não é possível. Então, o que vocês acham? E a última aqui fala que as duas brilham mais no circuito B do que no circuito A. Não, isso aqui não pode ser, porque no circuito A, no circuito B, elas não têm a mesma voltagem que elas têm no circuito de cima. No circuito de cima, elas têm mais voltagem, certo? Então elas não podem brilhar mais no de baixo. Elas têm o melhor desempenho possível. Qual que é o melhor desempenho possível? É o circuito de cima, o A. Por quê? Porque o A estabeleceu a voltagem que o fabricante pediu, 0,20, é 120. Então o brilho máximo que elas têm de um circuito para o outro, sem dúvida nenhuma, é o carinha A. Então L1 e L2 brilham mais no B do que no A? Não, tá errado. Eu só tenho que fazer umas continhas agora para saber qual que tá certo aqui, ó. No caso por eliminação, né? No circuito B, L1 brilha mais do que L2. Aí eu tenho que calcular a resistência. Nem tudo eu ensinei, mas eu ensino agora. Ensino agora. Senão vai ficar feio aqui, né? Vamos fazer sem direito aqui. É bom que serve para resolver qualquer exercício. O que é potência? Potência Potência é o que eu acabei de dizer. É energia, trabalho ou energia, tanto faz, né? Por tempo. É isso aqui, ó. Ou trabalho em função do tempo. Então, quando eu viro para você e falo que uma lâmpada tem 40 watts, eu estou querendo dizer que que ela consegue converter 40 joules de energia, sei lá, elétrica em luminosa, certo? Mas eu posso estudar a potência de várias formas diferentes, tá? Uma delas eu vou usar a fórmulazinha Verri. Pronto, agora eu vou saber tudo sobre elétrica. Era só o que estava faltando. E uma outra potência que é V vezes I.
Então, se eu for usar essa formulazinha, potência. Potência é V vezes I. Como é que chama essa potência aqui? Não sei, cara. Sinceramente, não sei. Por quê? Depende do V. Se você falar comigo que o V é o V gerado pela bateria, tá? Gerado pela bateria, eu vou chamar essa potência de é, potência útil, potência. Agora, se você falar comigo que essa potência, que esse V aqui é o V da lâmpada, o V que está na lâmpada, eu vou chamar essa potência, vai ficar melhor agora, de potência consumida. Se você chamar esse V, vou ficar colorido aqui, de V que foi gerado pela bateria, né? Gerado pela bateria, que é o gerador de energia, eu vou chamar isso aqui de potência tá certo? Eu posso chamar essa potência de potência útil. Então tem vários nomes, tá? Beleza. Se eu substituir no lugar de V aqui, ó, colocar R vezes I, olha o que vai acontecer. Se a minha potência, no lugar de V, eu colocar R vezes I, o que vai acontecer? No lugar do V eu coloquei R vezes I. Aí vai ficar I duas vezes. Minha potência agora, ela depende da resistência, que mais tem a fórmula em elétrica, tem que tomar muito cuidado. Mas se entender todas, não vai ter erro. Então eu tenho essa potência aqui, que é a potência que depende da resistência e da corrente. Tudo bem, todas dependem da corrente, de alguma maneira, né? Mas tem resistência. Essa eu quero que você guarde o seguinte: quando ela tiver resistência, o que é resistência? Pode ser a resistência do chuveiro, pode ser a resistência do ferro de passar roupa, pode ser do secador do cabelo, pode ser da chapinha, acho que ninguém usa isso mais não, né? Então, quando tiver resistência, eu chamo essa potência de potência, deixa eu escrever aqui, potência dissipada. Dissipada ou consumida, os dois nomes são comuns. Dissipada, tá? Às vezes aparece como potência consumida, tá? É mais comum a dissipada, tá? Aí essa corrente dissipada, essa potência dissipada, ela é em função da resistência, tá certo? E se eu fizer, eu substituir no lugar do V, eu substituir, coloquei R vezes I. E se eu fizesse o contrário? No lugar do I, eu tivesse colocado V sobre R, tá? Se eu tivesse feito isso, olha como é que ia ficar a minha potência. Porque tudo sai dessas duas formulazinhas aqui, ó. Então você tem que ter mais interpretação, tá, do que qualquer outra coisa, tá? Tudo sai daqui, ó. Se você der ênfase à resistência, você está falando de alguém que está consumindo energia, que está dissipando, está gastando. Se você der ênfase a voltar à corrente, então cada um é uma coisa. Então, no lugar de I, eu vou colocar V sobre R. Essa daqui é uma das mais importantes. Então, vai ficar V. No lugar de I, eu vou colocar V sobre R, ó, no lugar de I. Ó. Então, vai ficar V ao quadrado sobre R. Pronto, agora eu falei tudo que eu tinha que falar de elétrica. Eu não tenho mais nada a falar de elétrica, agora eu só vou praticamente ficar resolvendo exercício. Ah, Carlos, mas falta geradores e receptores ainda. Não estou preocupado que eu vou ensinar da forma mais fácil possível aquilo lá. Então, já surgiu uma terceira fórmulazinha de potência. Olha só, aí que vem a atenção maior. Eu tenho uma fórmula de potência que depende de R, mas que é proporcional a R. Eu tenho uma outra que depende de R, mas é inversamente proporcional. Olha só a diferença aqui. Essa daqui eu gosto de chamar ela de do chuveiro.
chuveiro. Usada para o chuveiro. Quando o assunto for chuveiro, você vai usar essa daqui. Certo? É essa que você vai usar para o chuveiro. Carlos, mas calma aí. Como que eu vou saber? Eu vou te interromper e vou te perguntar quando que eu sei que eu vou usar cada uma delas. Beleza. Você tem que tentar identificar o que está constante. Certo? Por exemplo, o V é constante, Carlos. Eu estou falando da tomada 110, eu estou sempre ligando meus aparelhos no 110, então minha voltagem é constante. Então, se você não estiver falando de chuveiro, você vai usar essa daqui. Se você estiver falando de chuveiro, você vai usar essa daqui de baixo. Ah, não, Carlos, não é o V que é constante, não. Ele falou comigo que o R que é constante. Então você vai usar do meio. Beleza? Se ele falar que o R é constante, você vai usar do meio. Se ele falar que não, que o R está mudando, você vai usar o chuveiro. Certo? Se ele falar só que o V é constante, você vai usar a de cima. Ô, gente, em elétrica, tá? O que pode te prejudicar um pouquinho é não identificar quem que é constante e quem não é. Aí eu vou dar uma atenção especial aqui para o chuveiro. Como que funciona o chuveiro? Aí eu vou entender melhor o que é potência. O chuveiro, de forma bem grosseira, o chuveiro é esse aqui, ó. Ele é uma resistência. A resistência aquece a água passando nela. Exatamente, né? Grosseiramente ele tem uma resistênciazinha lá dentro, né? Se eu fosse, nossa senhora. O chuveiro é esse aqui, ó. Aí ele tem um ponto aqui, né, de resistência e tem uma outra resistência que vai para aqui afora, que é bem maior. Então você pode ligar, quando você vai mexer nas estações lá, verão, inverno, você está fazendo isso aqui, ó. Ou você está ligando, por exemplo, já tem o fio ligado nenhuma. Se você não ligar nenhuma, deixar o circuito aberto, assim sua água está fria, né? Aí você tem outras opções. Aqui é como se fosse o neutro, né? O neutro. O neutro é até o terra que é verde lá no chuveiro, mas é o neutro. Aí o outro fio você tem as opções de ligar. O No, neutro eu acho que é o azul, né? e tem o fiozinho terra que a gente isola também, que é o verdinho. Então você tem duas opções. Ou você liga aqui no ponto A para usar essa resistência pequenininha, ou você usa ele no ponto B para usar a resistência toda. Então, quando você vira a chave de é lógico que tem alguns que são mais sofisticados, né? Tem uns chuveiros que são mais sofisticados que usam um negócio que a gente chama de reostato. Reostato. O que é isso? Nada demais, tem um abajur que você vai virando ele assim, ele vai regulando a luminosidade. Ou lâmpada comum de casa, ou alguns chuveiros que você vai girando o, o bastão, ou vai girando um conectorzinho lá que ele vai aumentando a temperatura ou diminuindo. O que é esse reostato? Uma coisa simples assim, ó. É uma resistência, como se fosse uma mola assim, né? Não, vamos fazer então a resistência. Ele é como se fosse uma resistência gigante, a resistência, com várias possibilidades de resistência. Aí, ele é muito interessante pelo seguinte: aí um lado você vai lá e liga na bateria. Vou pegar a bateria aqui, ó. Polo positivo, polo negativo, por exemplo. Aí você vai lá e polo positivo, por exemplo, polo negativo. Aí um lado você vai lá e liga na tomada, né? Lógico. E o outro fica livre. Como assim livre, Carlos? Uai, se você conectar ele aqui, ó, ele vai fechar o circuito. A corrente vai lá, passa só nesse pedacinho aqui de resistência, passa só aqui, sobe aqui, vai embora, volta para a bateria. Se você conectar ele mais na frente, né, como se for mais aqui na frente, o que ele vai fazer? A corrente vai percorrer um caminho maior. Vai passar aqui, vai continuar, vai passar aqui e vai voltar para a bateria.
Então é você que determina. Opa, é você que determina o que vai acontecer aqui, tá? Então o circuito ele é simples, beleza? Deixa eu fazer ele mais Ô, didático. Carlos, Fala, amigão. uma dúvida. Nesse ponto 2 aí, então seria mais quente, né? Seria mais resistência aquecendo. Pois vamos lá então. Então se eu fizer o meu chuveiro aqui, polo positivo, polo negativo, aí digamos que eu liguei aqui o negativo e eu tenho essa resistência gigante aqui. Vai embora. Aí o outro é um cursor que a gente fala, né? Como se fosse um cursor. Aí o outro você vai ver se você vai ligar ele aqui, né? Ou se você vai ligar ele mais para frente. Um jeito mais didático aqui. Então, aí o outro você vai determinar aí aonde que você vai ligar ele, né? É igual aqui, ó. Se você ligar ele no ponto A, se você liga a chave e põe a chave no ponto A, você vai ter a corrente. Deixa eu fazer a corrente aqui do lado. Você vai ter a corrente fazendo isso aqui, ó. E passando só nessa resistênciazinha aqui e indo embora. Então você vai ter uma resistência menor. Aí que engana, tá vendo, Augusto? Você vai ter uma resistência menor. Se você tiver uma resistência menor, você vai ter o quê? Uma corrente máxima. O que é corrente? Carga cheia de energia. Então uma corrente maior, né? Você vai ter um aquecimento maior, maior temperatura. Vai dissipar, vai converter mais energia ali. Então, menor resistência, maior corrente. Aí nós estamos falando do inverno. Olha a maldade, né? Se você ligar na chave B, como é que seria? Bem, na chave B, aí a corrente, olha o que a corrente ia fazer. Ia ter que ir lá no B e passar em tudo isso aqui, olha o tamanho da resistência, para depois chegar aqui. Então, nesse caso, a resistência é maior. Eu coloquei dividido por 2 aqui, mas tá? Só um, só para mostrar que está maior. A resistência é maior. Se a resistência é maior, o que acontece com a corrente? Menor, mais difícil de passar. Né? Então, se tem menos corrente passando lá, a temperatura menor também. Então, eu estou falando de quê? Verão. Então, no menor ponto que é mais quente, né? Exatamente. Porque fica mais fácil de passar corrente. Então, a CEMIG está aqui ansiosa para você gastar o máximo de energia possível. Se você optar por uma resistência maior, vai dificultar a passagem de corrente, vai passar menos corrente e vai esquentar menos. Se você passar no caminho curto aqui, ó, com menor dificuldade, a CEMIG vai mandar mais corrente para você, corrente máxima, temperatura maior, inverno. Por isso que eu falo, por que você chama essa potência aqui de potência do chuveiro? Porque a voltagem, o V está constante, né? O V está constante, né? Eu não fico ligando o chuveiro, eu paguei língua uma vez eu fiquei num hotel que o chuveiro, ele tinha uma tomada saindo. Você podia ligar o chuveiro na tomada. Eu sempre falava assim, ó, gente, chuveiro não tem tomada, né? Então você tá ligado no 110 ou no 220. Aí eu quebrei a cara. Cheguei numa região que tinha um fio saía e você podia ligar. Você tinha que ligar o chuveiro na tomada para ele funcionar. Né? Eu acho que é até perigoso ali, né? A tomada ficar exposta naquela umidade toda, né? Então, o que você acaba de fazer ali? O que você fica mudando no chuveiro o tempo todo? Não é a tomada de lugar. Né? Você não regula a tomada, você não muda a tomada de 110 para 220. O que você fica mudando quando você fica mudando a temperatura do seu chuveiro é a resistência. Então, menor resistência, maior corrente, inverno. Maior resistência, menor corrente, verão. Então, eu gosto de falar que essa daqui é a potência do chuveiro, porque a voltagem não muda. Qualquer outro equipamento que tenha resistência, ferro de passar roupa, secador de cabelo, tá? O secador de cabelo, ele, eu não fico mudando a resistência dele lá, né? Então, mas o V também é constante. Então, algumas resistências levam essa potênciazinha aqui.
E lá na minha lâmpada, né? Vamos ver se meu computador aguenta abrir mais um aqui. E lá na minha lâmpada eu tô com lâmpadas. Eu tô com uma lâmpada. Lâmpada comum, ela está consumindo energia. Eu tô com uma lâmpada, né? Eu sei que o meu tempo está curto. Tô com uma lâmpada de 40 watts, né? Voltando para o meu exercício, mas eu não estou resolvendo exercício, eu estou explicando a matéria ainda. Né? E tô com uma lâmpada A1 de 40, A2 de 60, certo? Beleza. É... Qual que é a resistência aqui, né? A resistência, qual que é a formulazinha que eu vou usar aqui? O que está constante lá? Aí eu tenho meus circuitos elétricos aqui, que eu tenho em paralelo, que a voltagem é a mesma, tá fácil de calcular aqui, né? E eu tenho esse daqui que está em série, certo? Aqui a voltagem é a mesma para as duas. Então, para saber qual que é a corrente que passa nelas no circuito A, vamos lá, circuito A, primeiro circuito A. Aí depois a gente faz o circuito B. O circuito A, vou jogar na fórmulazinha para saber qual que é a corrente que passa lá, né? Para saber qual que é a corrente que passa lá. Ou para descobrir qual que é a resistência que passa lá. Para saber a resistência, eu posso jogar aquela fórmulazinha do chuveiro lá que vai dar certo também, que é a voltagem ao quadrado sobre R. Aí eu descubro qual que é a resistência de cada uma das lâmpadas. Tá certo? Aí eu sei qual que é a resistência de cada uma delas, tá? Porque a voltagem é 120, então é 40 watts, 120 eu acho a resistência da primeira lâmpada, que é a mesma para o outro circuito. 120 dividido por 40, eu vou ter aqui 3 ohms. E a outra lâmpada, eu tenho uma resistência de quanto? Uma resistência de 120. Ô letra, hein? A canetinha não ajuda? É a canetinha que borra. Ela não para de escrever. Aí dividido por 60. Ou seja, eu tenho 2 ohms aqui. Então acabou, eu já sei tudo sobre as lâmpadas. Eu tenho uma lâmpada de 3 ohms e tenho uma lâmpada de 2 ohms aqui, ó. Certo? Se eu for para o circuito, pensei que a questão era até mais simplesinha. Se eu for para o circuito B, lembra que está tudo ligado em série no circuito B, ok? Então, no circuito B, como está todo mundo ligado em série, tá fácil de saber qual que é a potência que cada uma está desenvolvendo. Que é esse que é o meu problema. Lâmpada 1, lâmpada 2. No circuito A, todas estão desenvolvendo o que elas foram fabricadas, 40 e 60. Aqui não, porque você não deu 120 para cada uma delas. Mas você descobriu que essa daqui tem 3 ohms e essa daqui tem 2 ohms. Então, se você calcular a resistência resultante, é 5 ohms. Está em série, só somar. Se você jogar aqui na fórmula VRI, está fácil. Você descobre qual que é a corrente que está passando. Então, a corrente que está passando aqui é de 120 dividido por 5. Está passando 24 amperes. Certo? 24 amperes. E agora, dá para saber qual que é a potência que cada uma está desenvolvendo? Tá. Você pode jogar nessa fórmula aqui, ó, V vezes I ao quadrado. Vai dar conta pra caramba. Mas você pode, ou então você pode usar voltagem, não sei, não posso usar as outras, porque eu não sei qual que é a voltagem que está lá. Então, eu não tenho outra opção a não ser usar essa daqui. Se eu usar para saber qual que é a potência que a lâmpada 1 está desenvolvendo, é 3 vezes a corrente. Qual que é a corrente que está passando lá? 24. Nossa, essa conta aqui vai dar muito doida. 24, deu 24 mesmo? Deu. 24 amperes ao quadrado. Nossa senhora. Será que tem algum erro que eu não vi aqui? 24 ao quadrado é muita coisa.
Tem algum erro na questão e eu não vi. Aí eu vou corrigir e passo para vocês. Perdão? Tranquilos? Aí vocês vou corrigir aqui rapidinho e passo para vocês. Bem, corrigindo a próxima aula, lógico que eu vou resolver com mais calma, tá? Como eu disse no grupo. Mas na correria, ó, com vontade que o negócio desse tempo, olha o que ficou faltando aqui, ó. Passou batida, hein? Ninguém me falou, ó. Ao quadrado, que eu expliquei a fórmula, né? Ao quadrado. Então, resolvendo essa aqui de cima, que é a lâmpada um, ó. 1. Opa, aqui 1, aqui é 2, né? Aqui é 2. Então, aqui eu estou calculando da lâmpada um, aqui da lâmpada 2. Então, da lâmpada um, aqui é lâmpada 2, né? A lâmpada um, que é esse daqui de cima, vai ficar 120 vezes 120 dividido por 40, né? Vai dar 360 ohms. Eu tinha calculado, acho que viajei porque esqueci o 2 aqui na pressa. E aqui vai ficar 120 vezes 120 dividido por 60. Então vai dar 240 ohms. Então o que eu já fiz até agora? Eu calculei a resistência da lâmpada 1 porque no circuito A eu tinha mais informações do que no circuito B. Então tá aí, ó. No circuito B eu não tinha, mas como estão as mesmas lâmpadas, eu venho para cá, ó. 360 ohms e 240 ohms. Tá certo? 360, vamos ver bonitinho, né? 360 ohms e aqui 240 ohms. Ou 40, difícil, hein? 240 ohms. Somando as duas que estão em série, vai dar 600 ohms. Beleza, porque é a mesma lâmpada, eu posso usar aqui. A voltagem é 120, tudo isso, gente, porque eu não sei qual que é a voltagem aqui que foi distribuída, né? Agora lá em cima eu sei, porque é ligado em paralelo, é bonitinho, foi 120 para cada uma. Tanto que eu usei aqui, ó, 120 para cada uma, ó. 120 aqui, 120 aqui. Então aqui vai ficar 600 vezes a corrente, né? A corrente vai dar 120 dividido por 600, né? Vai dar 0,2 amperes. Então essa é a nossa corrente no circuito de baixo. 0,2 amperes. Então, fechou. Tá certo? Beleza? Gravando direitinho? Isso. Bem, por que eu estou tendo esse trabalho todo? Porque aqui eu liguei as lâmpadas no lugar certo e elas desempenharam as potências desejáveis, né? Desejáveis. Foi de 40 e desempenharam as potências que eu desejava, que o fabricante havia especificado. Então, 40 watts se ligar em 120 desempenha 40 e os 60 aqui, se for ligado mesmo em 120, ele consegue de fato fazer os 60 watts. Aqui embaixo eu não fiz isso, eu coloquei 120 para os dois. Aí distribui proporcionalmente. Então calculei a corrente, né? Agora eu vou calcular a potência de cada uma. Então qual vai ser a potência da lâmpada 1? Qual vai ser a potência da lâmpada 2? Aí eu sei, lâmpada 1, 360 ohms, vezes a corrente que é 0,2 ao quadrado. Aí você acha a potência. P2 vai ser 240 vezes a mesma corrente, porque está em série, né? Ao quadrado. Aí isso aí vai dar quanto? Vai dar 14,4 watts aqui. E na de baixo vai dar 9,6 watts. Olha só. Aquela que tem 60 watts lá em cima no circuito A, que está ligada em paralelo, aquela já não consegue desempenhar. Pelo contrário, ela desempenha menos do que a lâmpada 1. Olha só, a lâmpada 1 que é 40, hein? Só que pela forma como ela foi ligada aqui, ela desempenha uma potência maior. Então a 1 vai brilhar mais, por incrível que pareça. A 1 vai brilhar mais, e alguém falou isso, ó, no circuito B, 1 brilha mais do que nós havíamos marcado, era por eliminação. Só que eu queria resolver bonitinho para todo mundo, para ver, né, como que daria certinho aqui. Tá? Eu escolhi um exercício achando que ele era mais leve, acabou que eu falei tudo sobre potência, mas eu vou fazer muita coisa ainda sobre potência, tá? Desculpa aí que acabei pegando um exercício mais pesado, eu queria deixar esse exercício mais pesado pro final, beleza? Então,
Foi o único erro aí, valeu? Um abração pra todo mundo.